novamente contigo, depois do nosso café da manhã de hoje. Prezado Hugo Leal, meu velho colega do Rio de Janeiro, Almirante Ilks, Brigadeiro Botelho, ministros do Brasil, é uma satisfação estar no meio de pessoas que querem o progresso da sua pátria. Hoje pela manhã, tomando um café com Dias Toffoli, palmeirense como eu, bem como com o Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eu disse para o Rodrigo Maia: com a caneta eu tenho muito mais poderes do que você. Apesar de você, na verdade, fazer as leis, né? Eu tenho o poder de fazer decretos. Logicamente, decretos com fundamento. E falei para ele um caso da Baía de Angra, já que estamos falando de mar aqui. Falei, nós podemos ser protagonistas de fazer com que a Baía de Angra seja uma nova Cancún. Temos um potencial enorme ali, no que nós dependemos para começar a tirar esse sonho do papel. De uma caneta BIC, revogando um decreto. O decreto que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios, em 88, lá no governo Sarney. Me disse outro dia o Ricardo Salles que tem que tomar cuidado quando fala isso, no tocante à legislação ambiental, que, levando-se em conta o retrocesso, talvez fosse incondicional um decreto revogar outro decreto. Passamos pelo meu prezado Dias Toffoli ali, decidir essa questão de, bom, se eu posso revogar uma lei, por que eu não posso revogar um decreto? Bem, a sorte está lançada. Baía de Angra, se Deus quiser, atingiremos seu objetivo. Agora, o tocante à nossa querida Marinha Mercante. O Hugo Leal falou que não tinha mais o que falar, acrescentou mais ainda. Quem dirá, eu, que sou homem da terra, teria acrescentado o que foi falado até o momento. O que eu tenho a oferecer aos senhores, dado aos finalmente do pronunciamento do meu subordinado, tenente de marinha, Hugo Leal. Ele disse que a legislação atrapalha. Ao longo da minha pré-campanha, que eu comecei 4 anos antes, quando o Alckmin acordou, já estava lá no outro lado do oceano e não conseguiu alcançar o capitão aqui de artilharia. E o que eu tenho a oferecer aos senhores é desregulamentar muita coisa. O Brasil está cheio de decretos. Uma caneta BIC resolve esse problema. Cheio de portarias, cheio de instruções normativas. Outro dia eu ousei tomar conhecimento da quantidade de instruções normativas temos só na Receita Federal. Em parte, eu vi que eram perfeitamente descartáveis, servia apenas para que alguns poucos, que existem esses poucos em todas as instituições, usavam aquilo em causa própria para atrapalhar quem quer produzir. Então, o governo federal, se estou aqui, obviamente, tem um compromisso com os senhores. Primeiro, me desculpe o linguajar, podia não ser de um presidente, né? Mas eu não quero atrapalhar. Muito ajuda no Brasil quem não atrapalha. E dessa vez, os senhores têm um governo federal que não vai atrapalhá-los. Mais do que isso, vai colaborar com os senhores na simplificação dessa legislação, que é um emaranhado que poucos entendem e que a muitos inibe investir em nosso país. Reconhecemos a importância da nossa marinha mercante. Nossas divisas, né, são muitas, em bilhões de dólares, que perdemos com afretamentos de navios de outras bandeiras. Sabemos das dificuldades dos estaleiros que temos no Brasil. Sabemos quando alguém quer importar alguma coisa, se eu não me engano, o imposto tentou de 107%, importar uma embarcação que muitas vezes você não tem como o teu mercado interno atender, e acho que esse percentual de imposto é um tanto quanto elevado, inibe fazer qualquer negócio nesse sentido. Então, meus senhores e minhas senhoras, homens e mulheres do mar e de negócios,
estamos aqui para somar. E o nosso quadro de ministros nessa área, inclusive do meio ambiente, que vale a pena contar uma rápida história aqui para encerrar. Há poucos anos procurou-me um empresário do Paraná, desesperado, que queria terminar um terminal de contêineres e tinha um problema sério numa última licença que lhes faltava. Acreditem, a FUNAI tinha que conceder uma licença para aquele terminal. E o que aconteceria? Em palavras mais simples, alguém da FUNAI tinha que ir lá com uma lupa e procurar em toda aquela área se existia qualquer vestígio de um índio ter passado por ali em tempos remotos. Se descobrisse isso, aquela área seria, então, destinada a uma demarcação de terra indígena. Não temos mais problema no tocante a isso no Brasil. Estamos ultimando todas as medidas para que o trabalho de vocês não encontrem pela frente um emaranhado de legislação que os iniba a perseguir esse objetivo, colocando a nossa marinha mercante no local de destaque que esteve no passado. Meus senhores e minhas senhoras, estou à disposição de todos. Meu muito obrigado a todos. Estou muito feliz em poder estar colaborando com os senhores nesse momento. Obrigado. Está encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todos. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal para discutir um pacto entre os três poderes. A reunião começou cedo e a expectativa é que essa aliança seja formalizada já no mês que vem. Às 8 horas da manhã, os presidentes dos três poderes já estavam reunidos no Palácio da Alvorada. Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também foram convidados para o café da manhã. Após uma hora de reunião, ficou decidido que por volta do dia 10 de junho será assinado um pacto entre os poderes para garantir a realização de reformas capazes de recuperar o quadro econômico brasileiro. Dialogar a favor da sociedade brasileira é um ponto muito importante e saíram todos comprometidos com isso e ajustados de que esses encontros periodicamente vão se repetir para permitir que o diálogo entre os poderes esteja cada vez mais fluido e sempre a favor do Brasil. O presidente Toffoli já tinha proposto esse pacto já há 2 meses, agora se consolidou um texto, está bem organizado o texto, está simples, está objetivo. Não, eu vou levar agora aos líderes, para que os líderes leiam e deem o de acordo, para que eu possa, parece que no dia 10, assinar esse documento. E dando continuidade ao trabalho de alinhar todos os segmentos da sociedade em favor do equilíbrio do país, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto os presidentes de 9 confederações, entre elas a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Confederação Nacional da Indústria. Os empresários levaram sugestões para a retomada do crescimento e a redução das desigualdades. Além disso, entregaram uma carta em apoio à nova Previdência. Estamos confiantes de que o Congresso vai aprovar a reforma. Eu acho que as manifestações simplesmente confirmam a ideia de que o povo quer mudanças. Mais de 900 pessoas foram presas hoje, quase todas por assassinato e feminicídio. É o resultado de uma operação feita por policiais estaduais com o apoio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ainda estava escuro quando equipes da Polícia Civil de 21 estados e do Distrito Federal foram às ruas para prender investigados por homicídios e feminicídios, que é quando o crime é cometido contra mulheres em razão do gênero. O monitoramento foi feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. A operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil e conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública
Pública, em uma ação integrada entre as polícias nos estados e o governo federal para combate à criminalidade. Nós entendemos que hoje é um caminho que nós conseguiremos realmente alcançar o objetivo de trazer paz à sociedade. Essa política de aproximação com as polícias é o que vai ter de melhor resultado dentro do Ministério da Justiça. O nome da operação, Cronos, vem da mitologia grega e está relacionado ao tempo. É uma referência à redução do tempo de vida da vítima pelo autor do crime. O Ministério da Justiça irá continuar apoiando. Essa é a segunda fase. Certamente teremos outras situações semelhantes, não só em relação a esses crimes, mas a criminalidade organizada de uma forma geral.